Glórias a Deus, tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos à casa de Deus, hoje culto da família. Pode se assentar, fique à vontade na casa do Senhor. Você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, você que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha nas redes sociais, né? Facebook, no WhatsApp, você recebe este culto para você acompanhar. Deus abençoe você que também nos acompanha pela TV Nova Conexão. Enfim, onde você estiver agora nos acompanhando, na TV, no celular, no smartphone, no computador, onde você estiver, fique aí com uma bênção no pastor, continue ligadinho aí, podendo até compartilhe com os amigos, que aqui todo mundo compartilha as mensagens, amém? Compartilhe, pois Deus tem abençoado aí a muitas pessoas através destes louvores, da palavra de Deus, das orações, e glórias a Deus por isso. Vamos mais uma vez, irmão, ao clamor da igreja que se ajoelha, colocando-se de joelho, e a família se levanta, amém? Meus amigos, eu vou pedir bastante atenção para você, até porque quando nós damos muita atenção, guardamos muito. Quando nós damos pouca atenção, guardamos muito pouco. Você quer voltar cheio de Deus? Sim ou não? Para você voltar, ou você que está em casa, ou de onde você estiver me assistindo, para você estar cheio de Deus, você precisa reter bastante coisa. E para guardar bastante coisa, não é só como no Natal, comer, e a gente ficar gordinho, né? Não é desse jeito. A gente precisa realmente dar atenção a aprender o que Deus quer falar. Vamos abrir Hebreus capítulo 11, um dos capítulos muito citados na Bíblia, né? Hebreus 11, vamos começar a leitura no versículo 24, Hebreus 11, versículo 24, capítulo muito conhecido, né? Pelo capítulo que fala-se da fé, os heróis da fé, e nós vamos falar um pouquinho de fé nesse culto, e quando você encontrar na sua Bíblia, eu queria que você olhasse aqui para o pastor. E se você não tiver Bíblia, quem está aqui na igreja, passa para você na tela. Quem está aqui vai ver no monitor. Quem está em casa vai passar para você na sua tela, e vai passar para você também acompanhar os versículos. Mas antes que eu venha falar para você sobre esse assunto, eu quero perguntar para você o seguinte: você rejeita coisa boa? Você rejeita coisas boas na sua vida? Ô pastor, eu não rejeito não. Quem gosta de carro 0 quilômetro? Ah, pastor, eu não gosto não. Eu vou dar um exemplo bem pequeno. Uma vez eu passei por uma determinada igreja da Graça, passei por uma região, a qual o irmão acabou o culto, nós fomos sair para fora, estava já fechando tudo, indo para casa, isso era noite, estávamos saindo para fora, o carro do irmão, o irmão fazia, batia na partida do carro, e o carro fazia assim, ó, não vou, né? Ou seja, não estava pegando, né? O carro do irmão já era um carrinho já velhinho. Não estou falando por causa que o carro era velhinho não, tá? Mas eu falei, irmão, o pastor vai ajudar o senhor aqui, vamos empurrar aqui, vamos pegar no tranco, vamos fazer alguma coisa aqui, mas antes do pastor ajudar você, eu posso orar pelo senhor? Vamos orar aqui já, era um culto de prosperidade. Vamos orar aqui agora, para que Deus já até prospere o senhor, para o senhor ter um carro novo, amém, irmão? Não, pastor, onde esse carro velho vai, o carro novo também vai. Eu falei, então tá bom, irmão, Deus abençoe o senhor. Peguei, entrei no carro, fui embora. Quando as pessoas rejeitam, alguém já rejeitou a sua ajuda? Você já tentou ajudar alguém que ela rejeitou? Puxa, pastor, eu fui de bom coração, eu fui tentar fazer algo, mas ela me rejeitou. Ou você, talvez, entenda bem, na ignorância humana, às vezes a gente acaba rejeitando ajuda, né? A minha mãe me mostrava algumas coisas quando eu era criança, sem ela perceber. Quem já recebeu bastante visita em casa? Quem esses dias, melhor dizendo, recebeu visita? Pastor, não deveria, mas recebi algumas pessoas lá em casa. Aí recebeu a visita, aí está lá cheio de louça para lavar, que sempre quando vai visita, vai parente, sobra um monte de louça, não sobra? Sim ou não? E a hora de lavar, não, deixa que eu faço, fica tranquilo, mas a vontade no coração é o quê? É comer um monte, que a escrava tem que lavar agora. Não é assim que a gente pensa? Não, mas não precisa, deixa que eu faço. Entenda o que eu vou falar. Às vezes a ignorância humana faz com que a gente desrespeite ou até mesmo ignore a ajuda de alguém. Não, mas depois vão sair falando que eu fiz lavar a louça.
Vocês já estão conseguindo entender por onde nós vamos partir hoje. Quando a gente rejeita algo, nós estamos dizendo: eu não preciso de tal coisa, eu não preciso da sua ajuda, ou eu não quero tal coisa. Vamos pensar o seguinte: eu acho que nos dias de hoje, qualquer pessoa que lhe dê alguma coisa valiosa, por exemplo, se alguém der para você, eu vou falar que não é para fazer merchan não, mas dá um perfume da Boticário para você, você gostaria? Quem gostaria? Ah, pastor, eu gostaria de ganhar um perfume Boticário, de uma marca boa, qualquer perfume lá tem um custo, né? Alto, então eu gostaria de ganhar. Aí eu trago: quer esse presente para você? Eu trouxe, não quero esse presente não, pode levar embora esse negócio aí. Não quero não gosto de perfume, prefiro andar fedido. Tem gente que faz isso? De verdade, tem gente que faz isso ou não? Tem gente que rejeita, mesmo sendo algo bom, vindo de uma pessoa que ama ela, enfim, independente. Quando nós rejeitamos alguma coisa que vem da parte de Deus, como que funciona? Porque a Bíblia fala, né? Eu não vou poder abrir todos esses capítulos que Deus te inspirou para falar para você, mas partindo aqui de Hebreus 11, 24, nós vamos ver Moisés rejeitando bênçãos. Mas pastor, Moisés não era um homem de Deus, sim ou não? Quem é de Deus, diga: eu sou. Se nós somos de Deus, puxa vida, pastor, eu não vou rejeitar a bênção. Só que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece nem toda ajuda é ajuda de verdade, é ou não é verdade? Então vamos pensar o seguinte: partindo daqui, vamos entender uma coisa muito importante. Às vezes você precisa rejeitar certos benefícios para alcançar coisas maiores, amém? Deu para entender aqui onde a gente vai trabalhar? Versículo de número 24, vamos partir aqui então, 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele fez o que, irmãos? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ponto. Vamos parar aqui um pouquinho. Na época do Moisés, no período que Moisés ele foi achado naquele cesto, não vou contar a história, mas vocês se lembram, né? Moisés foi encontrado num cesto, dentro do lago, no rio ali. A filha do faraó encontrou o Moisés, levou para a casa dela, né, no Egito, onde no Egito estava o povo de Deus aprisionado, trabalhando como escravos. Então o povo de Israel, o povo hebreu, estava preso. E Deus então permitiu que naquele dia, que todas as crianças, todos os homens que ali nascessem, fossem perseguidos. Porém, a mãe de Moisés, a Joquebede, ela foi inspirada por Deus, de pegar ali um cesto, colocar o filho dela dentro e jogar esse cesto, colocar esse cesto ali na água, e a água, logo que levou ali naquela água corrente, fez com que chegasse o cestinho do Moisés, que até hoje a gente conhece o cestinho que coloca a criança como Moisés. Aí chega na frente ali da Joquebede, que estava ali se lavando, a filha do faraó. Lembrando que a maior potência do mundo na época era o Egito. Então a pessoa de mais importância e de mais poder da época, quem que era, gente? No caso, o presidente lá do Egito, no caso, na época, era o faraó, o rei lá, que era conhecido como faraó. Então, meu irmão, vamos pensar o seguinte: Deus fez com que o Moisés estivesse dentro da casa de faraó, mesmo sem ninguém saber. A filha do faraó gostou daquele bebê. Ah, não, eu quero esse bebê vai para minha casa. Aí o faraó permitiu que então Moisés estivesse na casa do faraó. Enfim, Deus fez uma obra ali em especial. E quem cuidou do menino? Quem teve todo o cuidado daquela criança? A Joquebede, que era mãe de Moisés. Ela trabalhava para quem? Para a filha de Faraó. Vocês conhecem essa parte da história? Eu não vou abrir lá porque é muito assunto para a gente falar hoje, mas Deus fez tão perfeita a obra dele, que aquela mulher rejeitou o seu filho. Olha um pouquinho para o pastor, de verdade, quem teria coragem, irmão? Algumas pessoas têm, mas na maldade, né? De pegar seu filho, colocar dentro de um cestinho e colocar no rio. Vai, filho. Quem teria coragem? Pastor, mas pensa comigo o seguinte: todas as crianças daquele período não estavam sendo mortas? Então o que era mais fácil fazer? Mas vamos falar bem a verdade. O instinto de mãe, aqui praticamente 90% irmãs, né? Instinto de mãe. Ah, pastor, poderia matar meu filho, mas ia ter que matar eu junto. Eu ia segurar ele aqui até, né, que alguém viesse aqui. Ah, você quer levar meu filho? Você vai levar, mas você vai ter que me matar também.
Já pensou a mãe ali com o bebê no colo? Imagine o cuidado da mãe, enfim. Só que ela rejeitou esse cuidado de mãe, preste atenção. O cuidado demasiado não permite que Deus faça o impossível. Você pode falar comigo? O cuidado demasiado, ou seja, demais. O cuidado demasiado não permite Deus fazer a obra dele. Desde que o cuidado quem tem é Deus, o cuidado verdadeiro. Você pode cuidar, você pode tratar, você pode ensinar, mas quem realmente tem o cuidado de fazer a obra perfeita é Deus. Então, pensando nisso, ela desprezou o filho. Não parece ter um desprezo? Não parece ali ser uma atitude desesperada da mãe do Moisés? Que ela lança esse menino naquele rio, mas Deus já tinha um propósito, que logo ali já tinha quem? A filha do faraó, que leva esse menino para casa. Aí eu pergunto para você, sendo filha sendo o Moisés, sendo filho da filha de faraó, ou seja, sendo um neto do homem mais poderoso do mundo, financeiramente falando, de poder não somente aquisitivo, mas de mandar, ele tinha poder para mandar e desmandar. Na época o poder tudo vinha dele. Vamos dizer que acontecesse uma ditadura e começasse, vai vir aqui agora na tua casa, teu marido, teu filho vai ter que trabalhar, a senhora vai ficar em casa cuidando da casa aqui, e é assim que vai ser. Não, pelo amor de Deus, mas se mandar, você vai fazer o quê? Você é obrigado a obedecer, sim ou não? Então vamos pensar o seguinte: todos eles recebiam essa autoridade vinda de Faraó. Então o nosso amigo chamado Moisés, ele cresceu dentro de uma casa, como algumas pessoas dizem, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu creio que sim. Ele nasceu no berço de ouro. A mãe não pôde cuidar dele dentro da casa dela, só que essa mesma mãe que trabalhava para a filha de Faraó, foi ela que cuidou do menino que ela achou, mas ela nem sabia que era filho dela. Diga graças a Deus. Você veja que o plano de Deus é melhor do que o seu. Diga, o plano de Deus é melhor que o meu. Você pode amar muito o seu filho e a sua filha, tentar dar de tudo para ele, dar sua vida por ele ou por ela. Se Deus não fizer algo, não vai ter mudança alguma. Quando você deixa Deus fazer a obra, o próprio Pai vai tratar de cuidar dessa situação. Amém? Você vê um cuidado de Deus aqui nessa família? Sim ou não? Eu vejo claramente Deus cuidando disso. Porém, agora uma coisa bem visível que a gente consegue enxergar. O Moisés cresceu, se tornou homem. Ele se tornou um homem que tinha o quê? Dinheiro. Ele tinha posse. Ele não mandava em todos os súditos do reino. Ele não mandava em todas as pessoas. Inclusive, ele sabia que ele era hebreu. Nós sabemos que chegou até um tempo que ele foi lá e viu um egípcio maltratando um hebreu, um homem de Deus, e ele ficou muito revoltado e até matou esse homem. Só que a Bíblia fala assim, acabamos de ler, que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos pensar o seguinte assim, né? O pastor Jefferson é filho, deixa eu pensar de alguém assim, influente assim no Brasil. Vou pensar no presidente, né? Tem gente que não gosta, vai falar, ei pastor, tomara que o senhor morra também. Tem gente que quer que ele morra, né? Mas vamos dizer que o pastor é filho do Bolsonaro. O pastor tem influência? É conhecido? Por quê? Pastor, claro, né? Olha de quem que você é filho. Por exemplo, aqui na cidade de Pato Branco tem o prefeito. Isso ali é o filho do prefeito. As pessoas tratam até de diferente. Por que trata diferente? Não, porque aquele ali é o filho do prefeito. Não, aquele ali é o filho do pastor, aquele é o filho do fulano, aquele é o filho do delegado. Sabe aquelas pessoas que têm um poder que não são delas, mas é por causa de estar com alguém ou viver com alguém, ou ter alguém acima dela que cobre ali, vamos dizer assim, essa pessoa. Então veja que o Moisés, ele rejeitou, ele mais ou menos assim, ele jogou fora o poder de mandar e desmandar no Egito. Ele desperdiçou a bênção. Vamos pensar o seguinte, ele não rejeitou a bênção aqui que estava acontecendo com ele? Sim ou não? Ele estava vivendo abençoado? Sim ou não, gente? Sim, ele tinha tudo. Tinha alguma falta para Moisés? Sem falar que ele cresceu, meu irmão, aprendendo, a língua egípcia. Ele cresceu aprendendo, comendo do melhor, vivendo em lugares e ambientes melhores. Moisés, meu irmão, era um homem diferenciado. Só que chegou um momento da vida dele que ele falou, peraí, eu vou rejeitar isso aqui, porque não é isso aqui que Deus tem para mim. Gente, vamos falar bem a verdade, presta atenção. Tem pessoas, por exemplo, vamos dizer que a pessoa ela consegue fazer uma coisa errada no trabalho dela,
que ela consegue fazer, enganando ali o patrão, o gerente, as pessoas ali, ou o próprio gerente faz isso, enganando as pessoas, ela consegue ganhar 2 vezes o salário dela, por fora. E a pessoa começa a buscar a Deus, a pessoa começa a ouvir a palavra, ela começa a ler a palavra de Deus, só que vai passando o tempo, Deus vai colocando no coração, você tem que mudar tal coisa, você tem que parar de fazer isso, essa prática sua é errada. Sabe quando Deus vai trabalhando no coração? Quem Deus já tocou seu coração? Pastor, Deus falou que eu tenho que parar com isso, mas eu continuo fazendo. Então veja que o Moisés, ele chegou um momento que ele falou, peraí, isso aqui não é para mim não. Deus tem algo além do que o faraó pode me dar. Diga comigo, o que o faraó pode me dar é muito menor do que Deus quer me dar. Então, gente, você ter alguém favorecido, abastado, alguém que goste de você, ou que favoreça você nesse mundo, não interessa, meu irmão, se essa pessoa vai te dar uma posição, vai te colocar você no status ou não. Preste atenção que o Moisés fez. Eu não quero esse status, eu quero estar fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Moisés tinha essa onisciência? Onisciência é saber do que iria acontecer no futuro, já saber o que viria no futuro para ele. Ele não sabia, ele simplesmente, eu não quero isso aqui, eu vou rejeitar todas essas bênçãos, porque ele viveria do bom e do melhor, casaria muito bem, teria condições de um dia talvez até ser um faraó ali mesmo no Egito, mas não, ele rejeitou esses benefícios, essas coisas momentâneas, pensando em algo muito maior no futuro. Mas o que fez ele pensar nisso? Ele já estava convertido, ele já estava ali sendo um grande homem de Deus? Não, Deus tinha um plano para ele. A minha pergunta para você: você crê que Deus tem um plano para você? Pastor, eu creio, mas como que eu vou saber esse plano se eu não vivo da fé? Se eu sou muito mais ligado aos benefícios das coisas que esse mundo proporciona, as minhas amizades. Vamos falar bem a verdade, quem quando conheceu Jesus, as amizades tentaram fazer você não se acertar com Cristo, porque às vezes as amizades nos levam para um lugar muito diferente. Eu se fosse você eu não ia. Toma cuidado. A gente tem que ter esse cuidado de ficar ligado naquilo que Deus quer fazer, não naquilo que os outros acabam insinuando ou tentando. Se você continuar a leitura comigo, você vai entender. Versículo 25. Escolhendo antes, ele escolheu ser o que, gente? Maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo, a alegria ou seja, ele sabia que as coisas que eles faziam ali no Egito eram um pecado. Gente, pensa comigo, irmãos, o faraó vivia abastado, a casa do faraó vivia abastada de todo tipo de benefício, mas à custa de quem? À custa de quem, gente? Puxa vida, o que o povo de Deus estava fazendo lá no Egito? Escravos trabalham a troco do quê? A troco de comer, eu só dou comida para você ficar forte, para você trabalhar amanhã para mim de novo. Então o faraó estava abastado, cada vez que passava o faraó crescia mais. Moisés começou a olhar, peraí, mas isso aqui que está sendo feito é errado. Deixa eu falar uma coisa para você, vamos falar bem a verdade. Moisés seria um grande líder no Egito, não só como foi por Deus, né? Mas ele seria um grande líder do Egito, ele seria. Só que o faraó ensinou ou mostrou coisas ao contrário. Você pode ter uma família, você pode ter um filho, você pode ter uma filha, pode ter pessoas que podem ter um potencial de ser uma bênção, mas se você mostrar ao contrário do que você quer que ela faça, é muito difícil dela fazer aquilo que você diz. Porque já viram falar aquele ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você quer que seu filho faça tudo certo, você quer que a tua esposa faça tudo certo, você quer que o teu marido faça tudo certo, mas às vezes você não está fazendo certo. O Moisés começou a olhar para aquilo ali e falou, peraí, mas isso aqui é pecado. Eles estão escravizando, chicoteando as pessoas para trabalharem de graça. E ainda as esposas, irmão, as mulheres hebreias eram violentadas, eram abusadas. Os homens, trabalhando, escravos, sofrendo. E o faraó e a família do faraó só na boa, tranquilo. E o Moisés percebeu, peraí, eu acho que ele coçou a cabeça, peraí, mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Está tudo bem aqui em casa, porém, é debaixo de uma coisa errada. Não adianta você crescer em cima de uma coisa errada, que vai chegar um dia que tudo vai ruir, tudo vai cair.
Por exemplo, vamos pensar o seguinte: casamento, que é casamento de verdade, é aquele casamento que é feito aonde? Perante um juiz de paz, né? Você vai, marca ali o casamento, aí você chega perante o juiz de paz, ou alguém que tenha poder para isso, tenha condições para isso, né? Que algumas pessoas fazem cursos, né? Que podem fazer, ministrar, pastores até inclusive podem fazer, até mesmo a parte do cartório, só leva no cartório, bate o carimbo ali e está resolvido. Mas eu vou dizer para você o seguinte: a pessoa, ela chega diante do cartório, ou muitas vezes a pessoa fala: pastor, eu não quero nem fazer a cerimônia na igreja, só quero a benção, vem aqui, o pastor abençoa, ou faz a cerimônia do casamento, aquela coisa toda, tem a benção das alianças. Aí essa pessoa se torna uma pessoa casada ou casado, se torna então ali um laço matrimonial. Mas quando as pessoas fazem assim, ó, como diz um dito popular, você já deve ter ouvido falar isso, né? Que as pessoas juntam as escovas de dente. Quando a pessoa junta ali, né, meu irmão, coloca, como diz, tem um outro dito popular que eu ouvi falar, é o tico-tico no fubá. Pessoas se reúnem ali, vamos ver até quando dá certo. Der certo, nós continua. Para que casar? Só tem que dar certo. Não der certo, cada um vai para o seu lado. Judicialmente, quando tem uma separação, judicialmente, pode estar casado ou não ter casado. Judicialmente, viveu junto, já não é casado? Só que não tem pessoa que não quer fazer o que é certo? O que é o certo? Ir lá no juiz de paz, marcar lá o dia do casamento, casar certinho, ter a bênção do pastor, né? Enfim, só que as pessoas não gostam de vir fazer o que é certo. Então, o que Moisés percebeu? Aqui eles fazem coisas que são erradas. A forma que eles estão fazendo é pecado. Aí eu pergunto: puxa, pastor, mas eu vivo uma vida, eu não sou casado, eu não sou casada. Como que eu posso viver de uma fé, ou até mesmo aplicar a fé no coração de algum dos meus filhos, se nem mesmo eu faço isso? Posso contar um caso para você? Posso contar um caso? Esse caso aconteceu comigo. Teve deixa eu só um pouquinho. Teve um tempo, não me lembro exatamente quanto tempo, mas foi um período quando a gente chegou na igreja, conheceu Jesus. A minha família, né, eu, minha esposa, e ainda só tinha minha filha mais velha. Lembro que nós, quando conhecemos Jesus Cristo, o pastor pregava e falava do amor de Deus, de salvação. Quem quer ser salvo, diga amém. Ô pastor, quem não quer ser salvo? Quem não quer sua família salva? Todos querem. Porém acontecia uma coisa: quando o pastor falava acerca de casamento, aquilo pegava no meu pé, porque eu só tinha me ajuntado com a minha esposa, eu não estava casado com ela. Eu e minha esposa, nós estamos juntos há 15 anos. Nós não estávamos casados, não estávamos legalmente fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Estávamos vivendo de uma vida errada, de uma maneira errada. E quando o pastor falava: olha, você tem que casar, o certo é fazer assim, o certo é fazer assado, assim segundo a Bíblia, para ter a bênção de Deus, amém? Porque tudo que se constrói sem a bênção de Deus, um dia vai cair. E nós estávamos com o casamento praticamente acabado, já não tinha mais amor, era só briga. E vamos falar a verdade, irmãos, quando a vida da gente está só briga, é coisinha pequena, coisas às vezes que, sabe, corriqueiro do dia a dia faz a gente brigar. A gente começou a entender: peraí, eu acho que o negócio está acontecendo assim, porque nós estamos andando contra a palavra, então vamos casar, amém, gente? Já tinha filho, já vivia uma vida errada. Só que eu comecei a perceber, o pastor falando de filho na igreja, pregando de família. Aí eu comecei a pensar: puxa vida, como que eu vou ensinar para minha filha? Porque quem tem filhos aqui, deixa eu ver. Se você tem filhos, ou até mesmo netos, netas, você não quer que ele saia de casa e vá morar com qualquer um, sem saber para onde que vai. Você quer? Então quem que é o exemplo? O pai e a mãe, não é o pai e a mãe? Aí eu falava: Daniele, minha esposa, como que nós vamos falar para a Fernanda que ela tem que casar bonitinho, que ela tem que pegar o noivo dela, ir lá no cartório, casar? Como que eu vou falar para ela fazer isso se eu não fiz? Como que eu vou pedir para ela fazer algo que eu não fiz, que você não fez? Como que nós vamos ser o exemplo? Aí começou a pesar a consciência. É porque, pastor, vai muito dinheiro. Hoje em dia, meu irmão, existe até casamento comunitário, para você não ficar ilegal. Gratuito, só não faz o que é certo quem não quer. Então veja que o Moisés reconheceu que tinha coisas erradas. Ele falou: eu não quero ficar nesse lugar não, eu vou sair daqui. Pensa comigo, ele estava sendo abastado de coisas do cotidiano de vida? Sim, só que ele pensou com ele: viver disso aqui é um erro. Viver constituído, cheio de coisas boas em cima do que está errado, não adianta nada.
Construir uma casa em cima da areia, sem uma fundação sólida, vai acontecer o quê? Vai cair. Não pense que o pecado, que o erro que você acaba cometendo, vai se apagar, se diluir com o tempo. Não vai, se você não fizer o que é certo. Pastor, eu estou fazendo uma prática errada. Vamos dizer que o pastor está vindo aqui, estou roubando, todo dia eu venho aqui e roubo 10 reais. Ah, mas ninguém vê que rouba 10 reais, ninguém nem dá conta, o patrão é rico. Só que chega um dia, meu irmão, que você, por praticar tantas vezes aquilo, você acha que aquilo é normal. O Moisés falou, isso aqui está errado, e o que é errado nunca será certo. Porém, uma coisa que vale muito a pena a gente guardar, versículo de número 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, que os tesouros do Egito, que ele fala mais ali, né? Porque tinha em vista uma... então peraí, o que o nosso amigo estava buscando lá na frente? Ele queria receber uma recompensa, só que ele já não estava vivendo abastado de todo tipo de recompensa possível, ou seja, aquilo que ele vivia era uma vida errada. Ele estava bem, estava abastado, mas de uma coisa errada. Não adianta, pastor, tem gente que fala, pastor, para que casar? A gente vive bem, para que fazer isso? Se você não leu na Bíblia, lá no livro de Hebreus 13, acho que é aqui mesmo, Hebreus 13:4, deixa eu só ter certeza, Hebreus 13:4, diz aqui, Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Sabe o que significa mácula? Mancha. O que é um leito com mancha? Onde se deita, por exemplo, um homem e uma mulher e tem relações sexuais, das quais esses dois não são casados, não são marido e mulher, às vezes é adultério. Tem pessoas que às vezes ela tem, está lá o homem que tem a esposa, mãe dos seus filhos, mas tem uma outra casa que é sustentada, que tem ali outra mulher, que ali tem outros filhos, e a pessoa está achando que está tudo... Não, ela me aceita, ela também me aceita, já sabe como que é. Esses dias eu vi uma reportagem, que eu fiquei, Jesus, não sei o que está acontecendo, o senhor tem que vir logo, porque o negócio está feio o negócio. O rapaz, né, ele estava dando essa entrevista, porque caso assim faz a polêmica crescer, né, a pessoa querer ficar vendo, e o rapaz era casado com 2 mulheres, dentro da mesma casa. Mas como é que vocês fazem para viver? Não, um dia um fica com o outro depois, no outro dia. Mas nós vivemos muito bem, nós somos um trio de amor. Falei, misericórdia. No mundo lá fora, meu irmão, tem pessoas que estão muito felizes vivendo do jeito errado. Mentira, é verdade? Tem muita gente vivendo bem do jeito errado, só que acaba esquecendo. O que o nosso amigo falou? Eu estou bem, só que ele visava uma recompensa. Mas se visasse uma recompensa humana, ou carnal, ou física, assim dizendo, ele ficaria no Egito, vivendo bem, do bom e do melhor que ele já vivia. Porém, ele visava algo em Cristo, ele visava a salvação. Mas Moisés, sim, é o que está escrito aqui, ele já visava algo no futuro. Meus irmãos, quem já se arrependeu de coisas que você fez? Pastor, já me arrependi. Eu passei por um caso uma vez, de uma pessoa, que quase 70 anos, não melhor, quase 60 anos de casado. Aí quando morreu, um dos 2 velhinhos ali morreu, para não falar abertamente assim, um dos velhinhos morreu, a pessoa, uma das pessoas que ficaram vivos me procuraram, por favor pastor, me ajude, não sei como guardar esse pecado, não sei o que fazer, porque há 40 e tantos anos atrás eu traí ele, falando assim para ficar aberto, tá? Mas é uma história verdadeira, eu passei como pastor atendendo uma pessoa assim, 40 anos, irmão, guardado do coração uma coisa, que ela falou, puxa vida, ele falou, diz assim, Deus, como é que eu vou fazer para viver agora? A pessoa morreu, essa pessoa vai para o inferno, porque eu traí ela, porque eu traí ele. Não tem gente que depois, lá na velhice, vai querer se arrepender de coisas que podia ter resolvido na hora. Mas pastor, se pedisse perdão, que poderia ter morte. Era melhor que tivesse morte e perdão, se fosse para o céu, do que morrer e para o inferno. Quem está entendendo, diga amém. Todos nós temos que aprender a reconhecer, que se nós continuarmos andando no que é errado, vivendo numa vida errada, meu irmão, por mais que você esteja bem, não está faltando trabalho, diga amém, não falta dinheiro, não falta alegria, não falta saúde, não falta disposição, não falta nada. Pastor, eu tenho uma vida boa. Pastor, por que eu vou mudar? Como diz um dito, o time que está ganhando não se mexe, deixa continuar como está. Mas existe uma recompensa que só é dada para aqueles que fazem e vivem bem com Deus.
não abastados daquilo que o mundo dá. Eu tenho que estar bem com Deus. Quem entendeu, diga amém. Continuando o versículo, por favor, volte por gentileza, Hebreus 11, versículo 27. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Meus irmãos, entendam bem, o Moisés, ele começou a enxergar algo invisível. Pastor, Moisés estava louco? Estava? Ele começou a ver a imagem na frente dele? Não, ele começou a crer, meu irmão, no que Deus iria fazer. E quando você começa a crer no que Deus vai fazer, aí você começa então a dar credibilidade à palavra. O que é credibilidade à palavra? Vamos pensar o seguinte, minha mãe falava assim, quando você quer fazer alguma coisa, você não fala, você vai e faz. Quando você quer ajudar, você pergunta, você quer ajuda? Quem quer ajudar chega ajudando, amém? É igual está ali, né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai estava arrancando os matinhos assim, né? Não sei se alguém mora em casa, cresce aqueles matinhos na casa, no quintal. Aí meu pai arrancando os matinhos, eu estava ali. O senhor quer ajuda, pai? Não era mais fácil eu me abaixar ali também, arrancando os matinhos com ele, pegar a enxada ali? Quem quer fazer o certo, faz o certo. Não precisa perguntar a Deus, pastor, será que assim está certo? Você sabe que está errado? Então mude. Pai, mas isso aqui está errado, isso aqui não está certo, isso não é algo que agrada a Deus, não é algo que Deus esteja de acordo com a minha vida. Eu estou numa vida errada, fazendo isso, sabendo que estou errado. Porém ele diz aqui, ele rejeitou tudo esse prazer do mundo, do pecado, porque o pecado gera prazer. Vamos falar bem a verdade, quem acha que o cigarro é ruim? Quem acha que a bebida alcoólica é ruim? Quem acha que a droga é ruim? Todo mundo acha? Eu também acho ruim. Só que é gostoso para quem usa. Porque se fosse ruim, ninguém usava. Não, pastor, capaz, credo. Já viu alguém fumar assim, ó? Ai, credo, que nojo. Fuma assim, ó. Que gostoso. E fuma um atrás do outro ainda. É ou não é assim? Se a pessoa achasse ruim, alguém já colocou, como que diz o nome daquele remédio, Jesus? Sulfato ferroso. Alguém já teve que tomar esse remédio? Às vezes por anemia, para poder dar uma fortalecida ali. Minha mãe me dava esse remédio, sulfato ferroso, que realmente é ferro mesmo, literalmente ferro. E é horrível aquilo ali, faz bem, mas é horrível. Você já encontrou um remédio que você precisa ingerir que é gostoso de tomar? O que faz bem nem sempre é gostoso, o que faz mal sempre é gostoso. O que faz bem não é tão gostoso, mas o que faz mal é gostoso. A bebida alcoólica, para quem já bebeu, sabe o que eu estou falando. Ah, pastor, deixa meio atordoadinho, né? Mais feliz, se solta ali, é gostoso, né? Mas depois produz um efeito. E esse efeito não é somente fisicamente, que a pessoa pode ter um problema devido. Não, pastor, não tem nada de problema, um cálicezinho de vinho não tem problema. Eu sempre digo assim, não julgo, mas eu procuro andar desse jeito. Quem toma um cálice, toma um copo. Quem toma um copo, toma uma garrafa. Quem toma uma garrafa, toma um garrafão. E aí por diante. Você sabe que as coisas começam com pouco e vai aumentando aos poucos. Para a gente poder voltar aqui à redundância do assunto, pensa comigo o seguinte: se Moisés rejeitou os benefícios que ele tinha, as coisas que ele tinha por ser filho da filha de Faraó, ele estava visando algo ainda maior do que aquilo que o Faraó podia dar. Ou seja, no mundo pode ter alguém que possa dar tudo que você precisa, tudo que você necessita, mas não se esqueça que existe um Deus que pode dar o que o homem não pode te dar. Fala amém? O que Deus tem para te dar é muito além do que o homem pode dar, do que o patrão pode dar, do que a esposa, do que o marido. Lembrando que o Moisés reconheceu que estava no erro. Se você reconhece que está no erro e não começa a olhar como o próprio Moisés, vendo o invisível, o que é fé? Hebreus 11:1, que é o capítulo da fé. A gente está começando aqui a leitura da metade do Hebreus 11. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê, ou seja, as coisas invisíveis. Pastor, eu olho para o meu marido lá em casa, eu falo, meu Deus, esse homem nunca vai mudar. Esse homem é carne de pescoço, e eu vejo ele enganando, eu vejo ele mentindo para os outros aí, na frente do filho dele, na frente da filha dele, na cara dura, pastor. Esse aqui nunca vai mudar. Então você não está enxergando o invisível, você só está vendo as coisas com seus próprios olhos. Está te faltando fé para ver um filho teu convertido, está te faltando fé para você enxergar como aquilo diferente. Pastor, eu quero meu cunhado convertido, eu quero a minha cunhada convertida, mas espera aí, mas você já desceu as águas?
Você já fez a tua parte? Pastor, eu tenho coisa para acertar. E se hoje for teu último dia? Você vai acertar quando? Pastor, mas é que eu estou esperando resolver umas coisas. Ou você rejeita as coisas que te atrapalham, ou você joga fora. Pastor, mas é que é gostoso. O pecado é ruim ou é bom? O pecado é ruim ou é bom? O pecado é bom. Ele faz que a gente viva coisas ruins, mas o pecado é bom. Diz a palavra que o pecado é gostoso como mel. O pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém pecava. Já percebeu aquele negócio assim, tal coisa não pode fazer, tal coisa você não pode tocar. Quando fala que não pode, não dá uma vontade de ter? Não dá uma vontade de fazer só porque não pode? Isso é natural da carne do homem, do ser humano. Então a gente tem que reconhecer, se eu não aprender a rejeitar as coisas do mundo, quem será rejeitado? Vamos de novo. Se eu não rejeitar as coisas que o mundo me dá, quem será rejeitado? Você pode falar comigo? Eu. Se eu não rejeito as coisas que o mundo me proporciona, quem vai ser rejeitado? Eu. E eu vou mostrar para você. Abre por favor 1 Samuel 16, 1. Deu para entender então aqui o que o Moisés fez, gente? Moisés, antes mesmo de Deus falar com ele já sabia que Deus tinha um plano para ele, e ele já sabia reconhecer o que era errado e o que era certo. Vamos pensar o seguinte: mesmo antes de você conhecer Jesus, você reconhecia o que era errado? Pastor, eu sabia que era errado, eu fazia, mas eu sabia que era errado. Era o que Moisés, mas ele chegou um momento que ele parou e começou a perceber: puxa, mas eu estou vivendo dessas coisas, mas isso aqui é um pecado. Como que eu faço para ter essa abastança aqui dentro da casa do faraó? Como que eu tenho tudo isso? Através de algo que era ilícito. Ele reconheceu. Se você não reconheceu o que é errado, como que você vai conseguir então fazer, meu irmão, para viver o que Deus tem preparado para você? Que é preparado não para aqueles que vivem crendo somente no que vê, mas creem naquilo que não se vê, por fé. Deus, meu casamento, olhando aos olhos físicos, está acabado, não tem mais o que fazer, mas eu creio pela fé em nome de Jesus, meu casamento vai ser restaurado, meu marido vai se converter, meus filhos vão aceitar Jesus Cristo, diga amém. Mas como isso vai acontecer? Se Moisés não parasse e pensasse: eu preciso mudar, eu preciso sair desse negócio aqui. Vamos falar bem a verdade. Já viram falar da questão chamada zona de conforto? Sabe o que é a zona de conforto? Eu estou numa redoma, eu não saio daqui porque até esse limite eu estou bem cuidado, dali para frente eu vou ter problema. Tem muita gente que fica nessa redoma, ela não sai daquela vida errada porque ela acha que se ela sair, ela pode sofrer. Ai pastor, mas o que vai acontecer? Meu irmão, sai dessa redoma de pecado e vai encontrar Jesus. Você vai ver que a coisa vai mudar para você. Amém? Amém? Versículo 1 diz assim, 1 Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Eu não vou contar toda a história, mas você sabe, o Saul desobedeceu ao que Deus pediu, ele não fez o que Deus pediu que ele fizesse. Aí Deus falou para o Samuel: Samuel, não quero mais o Saul de rei. Aí ele fala para Samuel: não Senhor, eu estou orando para que ele se converta, eu não quero que ele sofra. Quem quer que um familiar teu sofra? Ninguém quer. O Samuel estava lutando, o pastor estava lutando pela ovelha. Você crê que os pastores lutam pelas pessoas? Você acredita? Pastor, eu acredito sim. Mas vamos falar bem a verdade, lutar por quem não quer mudança, o que vai acontecer? Quem vai vencer? Qual que é o lado que vai vencer? O pastor vai conseguir vencer essa batalha a favor dessa pessoa? Não vai, porque você tem que querer mudar. Não é só ouvir a palavra, não é só o pastor orar, não é você ler a Bíblia somente. Você precisa adquirir a fé e mudar, você enxergar o que está errado e mudar essas coisas na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Aí então veja que Deus fala: Samuel, eu já falei para você, para de orar pela vida do Saul, porque eu rejeitei. Você pode orar o quanto você quiser, mas eu rejeitei, eu não quero mais o Saul de rei. Então, ou seja, quando Deus te rejeita, meu irmão, aí quando chega no fim da nossa vida, qual que é o fim da vida para todos nós? A morte, não é assim? O fim da vida é a morte para todo mundo. Quando morremos esse corpo físico, diz a palavra que existe a salvação, a glória de Deus, a glória eterna, mas também existe a perdição eterna. Uma pessoa que viveu uma vida inteira na perdição, vivendo, fazendo o que é errado, sabendo que estava errado, quando essa pessoa morrer, ela vai continuar vivendo a perdição no inferno. Só que lá com pranto, choro e ranger de dentes, queimando no fogo do inferno.
Porém, aqueles que viveram a graça, aqueles que buscaram sair dos seus pecados, que reconheceram os seus erros, diz a palavra, que receberão a salvação do Senhor. Diga amém. Agora, a pessoa não é batizada, a pessoa sabe o que tem que fazer e não faz, a pessoa fica se escondendo, fugindo. Ai, ora por mim, vai surtir efeito? Vai ou não? A oração do Samuel pelo Saul surtiu efeito? Não, porque quem rejeitou Saul foi... Olha para o pastor, quem rejeitou Saul foi Deus. Mas pastor, eu estou lutando pelo meu filho, mas meu Deus, faça você a sua parte, mãe. Faça você a sua parte, pai. Faça você a sua parte, filho. Faça você a sua parte, vó. Faça você a sua parte de fé. Eu creio que ele vai mudar, continuar crendo. Mas se você pender, mas eu oro, ele não muda. Meu irmão, se Deus rejeitar alguém, não há quem faça mudar. O rejeitado precisa redimir-se. Assim na graça acontece. Como assim na graça? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele deu o direito para que eu então me arrependesse dos meus pecados e recebesse então a salvar. Mas então aí eu pergunto, todos aqui conhecem o que é a graça? A salvação, o batismo, todos já ouviram falar? Pastor, só não aceita Jesus quem ainda não conseguiu entender que está errado. Quem acha que o pecado é melhor do que a graça, quem acha que o pecado, que viver no inferno é melhor que o céu. Então é muito claro isso aqui para a gente. Quando nós rejeitamos as coisas do mundo, nós vivemos para viver, meu irmão, algo invisível. A fé que provoca em nós um coração de crer, de ter uma fé de ver toda a família convertida e salva. Diga amém. Mas quando rejeitamos nós a Deus, quando nós não aceitamos o que é certo, quem é rejeitado? Quem é rejeitado, gente? Nós somos rejeitados. Você vê que agora Deus rejeitou Saul, por quê? Porque Saul desobedeceu a Deus. Até quando você vai ficar desobedecendo a Deus? Pastor, eu faço quando dá, eu busco a Deus quando dá, eu venho para a igreja quando eu posso. Pastor, é porque isso, porque aquilo. Meu irmão, vamos falar bem a verdade. Tem alguém que consegue esconder-se de Deus? Pode esconder do pastor, pode esconder da igreja, pode esconder do pai, da mãe, do tio, da tia. Meu irmão, ainda que aconteça um pecado, diz a palavra que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Mas eu digo para você pode mentir até o último dia da tua vida, você pode enganar até o último dia da sua vida, mas vai chegar o dia do juízo que você vai ter que contar tudo. E nesse dia do juízo não vai ser para o pastor, não vai ser nem para as pessoas, você vai estar diante de Deus. E ele vai mostrar, eu falo assim, imagine naquela tela que passa aqui no telão do lado aqui, imagine ali Deus no dia do juízo mostrando, está vendo aqui, você mentindo, está vendo aqui, aquele dia que eu dei a oportunidade você não aceitou, aquele dia que o pastor chamou você para batizar você não quis, lembra aquele dia que você foi na igreja e você escutou a palavra, você sabia que tinha que fazer, não fez? Então, por isso, essa portinha aqui, descendo é para você. Eu estou parafraseando, tá? Não estou aqui colocando julgamento sobre ninguém, mas é a verdade. Se eu rejeito as coisas do mundo, eu serei galardoado, serei abençoado, abençoada. Agora, se eu sou rejeitado, se eu rejeito a Deus, eu também serei rejeitado. E quando eu sou rejeitado, meu irmão, aí há um problema muito sério. Abre por favor Lucas, estou terminando já, Lucas 10,16. Quem está entendendo a mensagem, diga graças a Deus. Lucas 10, tá bom aí para vocês o ar, gente? Tá legal aí? Quer que aumente, quer que diminua, tá bom? É só falar com os obreiros aí que eles fazem isso para vocês, tá? 10,16, quem achou, diga achei. Jesus mandou os 70 discípulos, e ele deu poder para esses discípulos, e chega aqui no versículo 16, olha o que Jesus fala para esses discípulos, para que eles fossem então para essa obra, versículo 16, quem vos ouve a vós, a mim, me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim, me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então olha um pouquinho para o pastor, o que Jesus estava falando para os 70 discípulos que eles iriam sair evangelizando em Cafarnaum? Olha o que Jesus fala, todas as pessoas que rejeitarem vocês, é porque não aceitam a mim. Todas as pessoas que não aceitarem a mim, também não aceitam aquele que me enviou. Jesus estava falando de quem? De Deus, do Pai. Ele estava dizendo, quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem rejeita aqueles que o Filho manda, também é rejeitado pelo Pai. Então entenda, o pastor está pregando aqui, eu creio que sou enviado de Deus para te abençoar, mas você rejeita o que o pastor prega.
Ah, pastor, eu não sou muito a favor do que o senhor está falando, não. Tem umas coisas aí que eu acho que é muito radical, eu acho que é muito pesado. Meu irmão, radical é para o inferno. Isso deve ser um hardcore pesado. Deve ser pesado o inferno. Então, por isso, meu irmão, não fique chateado quando uma pregação vem falar, puxar a tua orelha às vezes. Claro que isso é um cuidado do Espírito Santo, para que quando a gente, diz a Bíblia que tem uma tristeza boa. Como que pode ter uma tristeza boa? Diz a Bíblia que o arrependimento que vem do Espírito Santo no nosso coração, quando nós reconhecemos nossos erros, essa tristeza do pecado é boa, para que então o nosso coração se limpe daquilo e conheça a graça verdadeira em Cristo. Amém, gente? Quem entendeu, diga graças a Deus. Terminando novamente, eu vou falar agora lá em Oséias 8, Oséias, vamos lá bem rapidinho, finalzinho da Bíblia. Oséias, capítulo 8, versículo de número 1. Oséias 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e rebelaram-se contra a minha lei, e a mim clamaram: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Para aqui um pouquinho. O Oséias, ele foi um profeta que ele trouxe uma palavra, ele trouxe ali um entendimento acerca da questão de que o povo de Deus, eles voltaram-se aos ídolos. Vocês se lembram de quando Salomão, no fim da vida dele, o Salomão meio que se perverteu, deixou seu coração se levar, aí assumiu o Roboão, filho dele, o reinado, aí teve a divisão do reino. Lembra da divisão do reino? Reino do norte, reino do sul, lembram disso? Não vou entrar porque o assunto é longo, mas um desses reinos, o reino da Samaria, eles começaram a idolatrar outros deuses, a outras práticas, fazer algo que desagradava a Deus. E aqui diz a Bíblia que o reino assírio viria sobre o povo de Deus como uma águia, meu irmão. A águia, alguém já viu na TV a águia vindo fazer a sua caça? Ela está ali sobrevoando bem longe, quilômetros de altura ali, ela está ali cuidando, porque ela enxerga longe, mas quando ela desce, ela não desce de varde, como diz, né, o pessoal, ela não desce na brincadeira, ela desce e leva a presa embora. Irmãos, eu já vi nesses discoveries aí, que a águia descendo e levando uma serpente, uma cobra. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que a águia viria sobre Israel para destruir. No caso, a Síria viria para destruir. Aí o povo, quando viu que o mal estava chegando sobre ele, o que o povo de Deus começou a fazer? Senhor, nós te conhecemos. Vou fazer uma pergunta para você. Por você conhecer um pastor, se você conhece um pastor, que você crê que é homem de Deus, faz você ser uma pessoa de Deus? Sim ou não? Não. Você estar dentro da igreja, você está conhecendo a Deus, a palavra dele? Ah, pastor, conhecendo a Deus, não é só de ouvir falar, mas de praticar, de viver a fé, viver os milagres. Você precisa ter isso em você. Só que ele fala, nós te conhecemos. Gente, só de vista uma pessoa, só de conhecer uma pessoa. Aí ele fala aqui, olha que coisa séria, o próprio Deus fala: Israel, versículo 3, rejeitou o que era bom, e o inimigo o persegui-lo-á. Ou seja, vocês me rejeitaram, agora vocês estão à mercê do inimigo perseguir vocês. Quando a gente rejeita a palavra de Deus, nossa família fica aberta ao ataque do diabo, o casamento fica aberto ao ataque do diabo. Quando nós temos a nossa mente, a nossa alma envolvida em pecados, em desejos pecaminosos, meu irmão, desculpe a forma que eu vou falar, mas é tanto pecado que está dentro da mente da pessoa, que Deus não pode colocar a palavra dele ali, porque não tem espaço. A pessoa só pensa naquilo que é errado. Aí ele termina dizendo: eles fizeram reis, mas não por mim, construíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata, do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar inocência? Eu vou ler só o finalzinho de novo. Até quando serão eles o quê? Incapazes de alcançar. Eu vou fechar minha Bíblia, você pode fechar a tua também. Sabe o que quer dizer isso? Vamos pensar o seguinte, só interpretar é fácil.
Até quando vocês vão ser incapazes? Uma pessoa incapaz é uma pessoa que não tem capacidade para algo, né? Ela não consegue. Deus está falando, até quando vocês não vão enxergar o pecado de vocês? Até quando vocês vão ficar vivendo do jeito que vocês estão vivendo, achando que está tudo certo, vivendo no oba-oba, e achar, ah não pastor, é que eu busco a Deus do meu jeito. Existe um Deus um jeito de buscar a Deus? Existe um Deus específico que eu tenho que buscar? Ou eu vou buscar esse Deus aqui, eu vou buscar aquele Deus lá? Não, existe só o Deus da Bíblia, e o que está aqui. Ah pastor, mas não é o que o senhor fala, mas não é o que eu falo mesmo, até porque o que eu falo não presta nada, o que fala mesmo, o que fala a verdade, é a palavra de Deus. Só que às vezes a gente não quer guardar a palavra. Agora eu pergunto, se você rejeita as coisas do mundo, você é abençoado, galardoado. Agora quando você rejeita as coisas de Deus, Deus rejeita você. Então, mensagem de hoje: não seja rejeitado por Deus, porque se Deus rejeitar você, aí eu digo, é tarde demais, aí não vai ter mais o que fazer. Então você precisa dá tempo de fazer alguma coisa ou não? Quem está vivo, diga amém. Ô pastor, dá tempo de fazer. Então tem tempo para você, ainda que seja nas últimas ali, talvez, para algumas pessoas, mas dá tempo, porque nós vivemos na graça. Agora, se você não entender que Deus quer que você saia, rejeite os prazeres do mundo, porque, vamos ser sinceros, Moisés podia ter ficado quietinho no Egito? Podia. Vou ficar tranquilo aqui no Egito, para que eu vou sair igual um bobo aí mesmo, sofrer? Vou ficar aqui no Egito tranquilo. Só que ele rejeitou aquelas coisas que eram boas para ele, mas ele rejeitou porque sabia que tinha algo muito melhor. A salvação é melhor que uma casa própria, a salvação é melhor que um emprego, a salvação é melhor que o dinheiro. Ter a tua família na presença de Deus é muito melhor do que ter uma casa com 10 carros na garagem. Amém, gente? Então, nunca rejeite a Deus, não rejeite a palavra de Deus. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está colocando a rejeição de Deus contra você, e a sua família estará pronta para um ataque, e o diabo então vai fazer o que quiser, como diz, deitar e rolar sobre a tua família. Que isso não aconteça com você. Amém, gente? Amigos de casa, Deus abençoe vocês, fiquem na paz em nome de Jesus.